Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula de Geografia para você do 8º ano do Ensino Fundamental. Antes do tema e objetivo das nossas aulas, vamos aos recadinhos importantes. Lembrando vocês, que estarei aqui com vocês em algumas aulas de Geografia aí por um período, beleza? Vamos nos acostumando aí com o professor Vladimir. Primeiro recado importante, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades e teste os seus conhecimentos e comprove e confirme sua presença. Terceiro e não menos importante, tire dúvidas e comunique-se com seus professores. Se por acaso ainda você não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. Tema da aula de hoje, processo de urbanização da África subsaariana. Na aula anterior vimos o processo de urbanização do norte da África. Hoje vamos para a África subsaariana. O objetivo da nossa aula, o rumo que seguiremos, é compreender esse processo de urbanização na África subsaariana e o que isso tem trazido de benefícios aí à população desta parte do continente. Na aula anterior, fazendo um remember aí rapidinho, vimos o processo de urbanização do norte da África, tiramos agora da nossa mente, da nossa lembrança, aquela visão estereotipada dos africanos vivendo em sociedades tribais, e comprovamos que existe sim industrialização, urbanização e desenvolvimento das cidades na África, na parte norte da África. Hoje, como já deve estar acostumados, vamos iniciar com uma atividade, um exercício. Vocês vão escrever aí alguns aspectos geográficos da África subsaariana. Lembre-se, já tem um conhecimento prévio sobre esse tema. Agora é com vocês, é o 8º ano, tempo na tela.
E aí, nono ano, oitavo ano, conseguiram lembrar aí de alguns aspectos geográficos da África subsaariana, aquela que está ao sul do deserto do Saara? É uma região composta por 47 países, né? É a maior região aí do continente. Localiza-se ao sul do deserto do Saara. Lembre-se, o deserto do Saara é um divisor natural entre as duas Áfricas. Também chamada erroneamente de África Negra, é a zona onde reside, lógico, a maior parte da população negra do continente. Mas não é só essa característica, a negritude do povo, né? Eles têm outros aspectos geográficos importantes lá e a gente vai comprovar isso na aula de hoje. Aqui um mapa para vocês identificarem, né? Os países que formam a África subsaariana, né? Os 47 países, inclusive lá a ilha de Madagascar. Então, a gente já viu na aula anterior, né, numa visão geral, aí a urbanização na África, ela ocorreu, teve um início tímido lá na década de 50, né, com motivo disso, o fim da Segunda Guerra Mundial, né, falamos, foi um evento histórico importantíssimo, promoveu profundas mudanças no desenvolvimento econômico, político, social, cultural do mundo todo. Então, o consumo das matérias-primas e os combustíveis fósseis aumentou, né, a busca por isso, e o continente passou a exportá-los. A África, ela já na década de 50, passa a fazer parte do mercado mundial. A infraestrutura, né, para criar uma estrutura para suprir essa demanda e fazer escoamento de produtos, enviar os produtos para outros países, estava concentrado nas maiores cidades africanas, e infelizmente naquela época ainda a infraestrutura era bastante precária. Nas décadas que se seguiram, né, no desenvolvimento do século XX, início do XXI, muitos países conquistaram a sua independência. Então, para vocês terem uma ideia, eles estavam lá em meados do século XX, ainda eram dependentes, países controlados pelas nações, na sua maioria europeias. E eles passam a integrar a nova ordem mundial, a nova economia vigente no mundo. Aqui é interessante o mapa da urbanização da África, né? Na África subsaariana, temos aqui algumas regiões litorâneas que são bem habitadas, Angola, tem Joanesburgo, que fica na África do Sul, a cidade do Cabo, Nairobi, que a gente vai conhecer, também uma importante cidade, capital do Quênia, Khartoum, lá no Sudão, lá na África do Norte nós temos o Cairo, Alexandria, né, que tem altos índices de urbanização. Aqui uma característica interessante, né? Novamente para a gente extinguir, execrar essa visão da África como um continente de sociedades tribais que vivem em condições primitivas, né? Nós temos aqui um slide mostrando uma firma que foi premiada na África do Sul, uma empresa de construção civil. Qual é a consequência disso? Que informação a gente pode tirar disso aí? O desenvolvimento urbano. É uma empresa de construção civil, de construção de áreas urbanas, de urbanização, né? Então ela foi premiada lá em 2017 como uma distribuidora que mais cresceu na África do Sul no ano de 2017. Então a construção civil tendo como resultado aí a urbanização. É lógico, como em muitos lugares do mundo que estão em desenvolvimento, como é o caso da África, e muito recente aí desse desenvolvimento, eles encontram problemas na falta de investimentos. Então aqui o Jean-Pierre Longbassi, um geógrafo e urbanista camaronense, considera que as nações elas não souberam se preparar para essa mudança. Vamos fazer uma reflexão nesse sentido aí. Elas não souberam se preparar porque não tinham condições de se preparar ou tinham condições e cometeram erros na preparação para essa mudança, né, econômica, política, cultural com a descolonização, a independência desses países. É lógico que durante séculos desse imperialismo europeu, dessa dependência da política europeia, né, a população não teve um desenvolvimento satisfatório para estar preparado para a mudança. Mas agora estão se preparando e muitos países estão conseguindo, né, ter um desenvolvimento mais proveitoso, mais benéfico para as suas populações. O problema, de modo geral, não é só na África que acontece isso. 70% dos recursos públicos estão nas mãos do governo federal. E os investimentos nas outras esferas governamentais, municipais ou estaduais, elas enfrentam um problema do quê? Do bom entendimento entre os políticos, entre os governantes. Repito, isso acontece
em vários países. Aqui na América Latina, em vários deles, no nosso país também, tem essa característica. Os investimentos dependem dos acordos entre os políticos, os nossos governantes. Vamos lá para um quiz agora, né? Fácil também para a gente fixar essa informação aí. A urbanização da África teve um crescimento mais expressivo a partir, letra A, dos investimentos estrangeiros, letra B, da independência de alguns países, letra C, do desenvolvimento tecnológico ou letra D, da globalização. Vai lá, tempo na tela, oitavo ano. E aí, oitavo ano, estamos de volta. Eu não falei para vocês nas aulas anteriores, mas vou explicar para vocês. Aqui o nosso questionário. Por que eu coloquei essa? Criamos aí um neologismo, uma nova palavra da língua portuguesa, que é a mistura do quiz, do estrangeirismo, com uma palavra do brasileira. Quiz, na verdade, significa questionário. Então, fizemos a junção das palavras e temos o nosso questionário. O número 2 fala da urbanização na África, que teve um crescimento mais expressivo a partir do quê? Da independência de alguns países em meados do século XX. É claro que, depois dessa independência, vieram os investimentos estrangeiros, né? Os países europeus agora investem, não tem mais a exploração da matéria-prima, como era no passado recente. Estão, lógico, tendo um desenvolvimento tecnológico, sim, não a passos largos, mas estão no início. E, lógico, estão fazendo parte, sim, dos processos de globalização, que é esse globo todo interligado aí, né? Aí, característica das áreas urbanas. As áreas urbanas, elas são muito semelhantes, né? Em todos os lugares do mundo, porque elas seguiram alguns padrões europeus ou estadunidenses na construção das cidades aí. Então a gente tem a característica que é um trânsito caótico. Aqui tem a cidade do Cabo, né, que a gente viu no mapa, uma das cidades mais urbanizadas da África, enfrenta um tráfego intenso, que é um dos males da urbanização. Mas hoje não vamos falar sobre problemas urbanos, né? Vamos falar sobre o processo de urbanização. A urbanização, apesar de ter sido mal planejada na África, né, devido a essa industrialização e urbanização tardia, né, para vocês terem uma ideia, os países africanos estão mais atrasados do que os países que tiveram a sua industrialização tardia ou periférica, que começou lá em meados do século XX. A gente viu que a partir do 20, do 21, eles começaram a desenvolver alguma indústria lá, né? Mas mesmo assim, né, a população africana é atraída para as cidades. Eles ainda esperam, né, junto a essa diversificação da economia que está acontecendo no continente, vão em busca do quê? De uma maior oferta de empregos e vem também a possibilidade de acesso a serviços de saúde e de educação. Nós vimos que a agricultura no continente, ela atende ao mercado externo, é o agrobusiness. Então, os postos de trabalho no campo hoje são escassos. Então, as cidades é que têm que dar conta aí dessa população advinda do campo. Vamos falar sobre Joanesburgo, aí, uma das cidades mais urbanizadas do continente africano. É uma cidade global, considerada uma cidade global, né? Tem a maior quantidade de habitantes. Pela imagem, a gente vê que é uma cidade extremamente urbanizada, né? É uma das mais urbanizadas e populosas do hemisfério sul. Lembra o que é o hemisfério sul? É a porção do nosso planeta que está ao sul da linha do Equador, né? Então, é uma cidade muito importante, é um centro econômico, cultural, administrativo, político da África do Sul. Uma cidade importantíssima.
Outra curiosidade foi na cidade de Joanesburgo que nós tivemos conflitos, consequência do programa do apartheid, né? Que era aquela segregação, aquela separação dos ingleses, que colonizaram o lugar, e dos negros africanos. Inclusive, dou uma dica para vocês, assistam um filme, não é um filme tão recente, mas chama-se Distrito 9, onde eles mostram essa situação de uma outra forma, para vocês compreenderem como foi o tratamento dos negros africanos nesse período do apartheid lá na África. Problemas sociais, lógico, eles existem, né? Não só na África, né? Mas em todas as regiões do planeta, em todos os continentes. A África subsaariana, né, infelizmente, apresenta esse índice da maior população vivendo em ocupações desordenadas, nas favelas. São 199 milhões de pessoas, aproximadamente. Mas 62% desses habitantes estão nas áreas urbanas. A informação que nos diz respeito também, que é preocupante também na América Latina, na nossa América, e nas Caraíbas, que são as Caraíbas, são a região do Caribe ali da América Central, são 110 milhões de pessoas. Não está muito longe da realidade dos povos africanos, né? Essa situação de viver em ocupação desordenada. Outra questão importante na África é a questão da alimentação, né? Chegam muitas notícias aqui no nosso continente sobre a fome na África, né? Então tem aqui o acesso básico à alimentação, um comparativo da década de 90 e 2015, né? As áreas mais escuras aqui, né? Você tinha 80% das pessoas com dificuldades de acesso à alimentação básica. Algumas regiões aqui em vermelho, no chifre da África, ali próximo do deserto do Saara. Aí, nessa década que se seguiu, a gente teve uma diminuição expressiva desse acesso à alimentação básica. Tá? A gente vai ver por que chegou a esse patamar mais adiante. As cidades africanas, as típicas, têm 3 semelhanças importantes que a gente vai dar uma olhada aqui. Elas são consideradas cidades superpovoadas, né? Uma população muito grande, desconectadas. A gente vai ver que essa desconexão não é tecnológica, é uma outra desconexão aí, e são dispendiosas, são cidades caras. Tá? Vamos dar uma olhada nisso aí. Vamos fazer esse quiz aqui para vocês não esquecerem isso, essas características, né? As cidades africanas típicas compartilham 3 características que limitam o desenvolvimento urbano e criam desafios diários aos moradores, à população. Letra A, elas são superpovoadas, desconectadas e dispendiosas. Letra B, são organizadas, limpas e modernas. São cidades com expressivo desenvolvimento econômico ou cidades sede de grandes instituições financeiras. Vai lá, oitavoano, manda ver. Aí, pessoal, vamos à correção aqui do nosso quiz, né? Essa é mais uma confirmação aí. Essas características, 3 características semelhantes das cidades africanas, né, que limitam o desenvolvimento e criam desafios para a população, né, a gente acabou de ver que é a letra A, são cidades superpovoadas, desconectadas e dispendiosas. Eu vou voltar aqui no mapa, aqui só para corrigir uma informação, de 91 até 2015, né, houve um crescimento no acesso básico à alimentação e a diminuição da fome. Tá? Eu acabei dando uma informação equivocada para vocês. Então, no comparativo aqui, a gente percebe que o acesso básico à alimentação aumentou, consequentemente, a diminuição da fome, beleza? Então, vamos lá em frente.
Vamos tratar agora essas 3 semelhanças, né, cada uma delas. Superpovoados, não tem densidade econômica, né, não tem áreas de desenvolvimento econômico. Os investimentos nessas cidades, nas infraestruturas comerciais, industriais, habitação, elas não acompanham o ritmo de crescimento da população nas cidades. Então ela acaba suplantando os benefícios da cidade, são suplantados pela quantidade de pessoas, pelas aglomerações urbanas, que deveriam trazer benefícios, mas a estrutura das cidades não está acompanhando esse crescimento. A desconexão, né, coloquei aqui uma imagem para vocês que não é na África, mas para ilustrar essa desconexão, não é estar desconectado da internet, dos computadores ou da tecnologia. É que as cidades se desenvolverem e os bairros, os aglomerados urbanos, eles são distantes, são fragmentados. O transporte não tem uma rede de transporte confiável, né, são redes precárias, restringe as oportunidades de emprego, dessa mobilidade urbana ela não existe. As empresas não podem se beneficiar disso, né, porque não tem estímulo para se instalarem em lugares onde você tem aglomerações fragmentadas, né? E não podem trabalhar com essas economias de aglomeração, que são benéficas para as empresas, com mão de obra, acesso a transporte, a proximidade do trabalho, né? Então elas são desconectadas nesse sentido. Dispendiosas para as famílias e para as empresas. Então os custos das transações trabalhistas, salários, são elevados e afastam os investidores e os parceiros comerciais, os regionais e os internacionais. Os elevados custos de alimentação, em algumas cidades, de habitação e transporte dos trabalhadores, acabam aumentando os encargos trabalhistas, o que não estimula, né, a busca de investidores. Apesar do investimento estar acontecendo, nós temos aproximadamente aí 11 países que chegaram a um patamar de nível médio ou elevado de desenvolvimento urbano e industrial. Por que essas cidades são superpovoadas? As pessoas chegam nessas cidades e vão encontrar moradias urbanas informais, não planejadas, só para estarem perto do trabalho, por causa daquela fragmentação. Então as ocupações vão se desenvolvendo desordenadamente para que as pessoas fiquem próximas do trabalho. Por que acontece isso? A razão imediata é que a urbanização da cidade, o crescimento das pessoas, não é acompanhado de uma urbanização do capital. Está ali entre parênteses o Caixa 2, tão conhecido em países em desenvolvimento. Infelizmente, a corrupção faz com que essas áreas não tenham o desenvolvimento esperado. Faltam as habitações, infraestruturas e outros investimentos de capital. Em toda a região, o investimento de habitação foi considerado em 2014 com um atraso de 9 anos, né, em comparação aos índices de urbanização ao redor do nosso planeta. E isso é complicado para um continente ter que resgatar 9 anos de atraso, né, de infraestrutura urbana. Não é uma tarefa fácil, mas, repito, isso está acontecendo. Aí vamos ficar com as imagens de algumas cidades. Eu me atrevi aqui a fazer um top 8 das melhores cidades para se viver na África subsaariana. Então vamos ficar com a imagem aí de Joanesburgo, já falamos, né? Ela está entre as maiores cidades e as mais densamente povoadas da África e do Hemisfério Sul. A região metropolitana de Joanesburgo, também muito importante, ela constitui o maior aglomerado urbano-industrial do sul da África, que inclui todas as cidades vizinhas ou próximas a Joanesburgo. Então ele já tem lá um parque industrial, né, característica de países desenvolvidos. É uma cidade global e é núcleo dos maiores aglomerados urbanos da África moderna. A próxima cidade que a gente vai ver fica na Namíbia, né, a cidade de Windhoek. Vamos ficar com essa bela imagem aí da cidade de Windhoek, né, com a Cordilheira do Atlas lá de fundo. Ela concentra a 8ª parte da população do país, da Namíbia, né, e tem um crescimento, está em constante crescimento, porque recebe migrantes do interior da Namíbia. A gente pode perceber pela imagem, né, que é uma cidade que tem um equilíbrio aí entre a paisagem urbana e a paisagem natural, né. Windhoek é um grande centro da Namíbia, lógico, a gente vê que é uma cidade estruturada, já com prédios
modernos, tem um canal de TV que está aparecendo ali e tal, tem instituições financeiras, tem acesso aos serviços que uma cidade deve oferecer aos seus habitantes. Aí vamos fazer um quiz aí rapidinho entre as cidades. A urbanização das pessoas não é acompanhada por uma urbanização do capital. Qual problema o autor retrata nessa afirmação sobre as cidades africanas? Letra A, uma superpopulação. Letra B, problemas com corrupção. Letra C, uma explosão demográfica. Ou letra D, a mobilidade, a questão do transporte. Vai lá, agora é com vocês, oitavo ano. Aí, Tavano, estamos de volta, vamos à correção da nossa quarta atividade, é um questionário, uma afirmação. A urbanização das pessoas não é acompanhada por uma urbanização do capital. Qual problema o autor retrata nessa afirmação? Nós vimos aí em slides anteriores que são os problemas com corrupção. Infelizmente, essa é uma característica muito forte dos países da África, né? As questões de corrupção. Isso pode ser explicado ou justificado, né? Por essa tardia independência dos países, até que um país que fica dominado por séculos por outra nação, né, quando ele se vê livre, quando ele tem a liberdade de ação política, econômica, social, é lógico que é um aprendizado, né, é um começar do zero. Né, os países estão na África nessa situação, estão acompanhando agora a dinâmica mundial, a economia, a política, mas estão ainda no início de tudo isso. Aí vamos ficar aí com a imagem de Nairobi, no Quênia, cidade importantíssima, né? A capital do Quênia, é a cidade mais populosa e também o principal centro financeiro, econômico, corporativo e cultural do Quênia. É uma das cidades mais jovens da África, teve a sua fundação em 1889. É o principal e mais desenvolvido centro urbano, né, que a gente já falou, cultural, financeiro. É a cidade mais populosa da África Oriental e é a 12ª mais populosa do continente africano. Também vemos o Quênia, né? As imagens que nos chegam do Quênia normalmente são dos parques nacionais, né? Dos safaris, daquela imagem já que eu insisto em dizer estereotipada da África, né? Então nós temos aí uma cidade que contrasta, lógico, tem edificações históricas, mas já conta com prédios modernos, com malha viária, com uma organização, né, urbana bem diferente da vida natural lá dos parques, né, dos parques nacionais. Existe área urbanizada e são cidades bem populosas também. A próxima cidade, aí, vamos falar de Dar es Salaam, que fica na Tanzânia. Característica, Tanzânia é dos países mais pobres da África, né? E Dar es Salaam é a maior e mais populosa cidade do país, já foi a capital da Tanzânia. Tanto economicamente como politicamente é uma cidade ainda importante, mesmo não sendo mais a capital. Tem alta concentração de comércio, tem um parque industrial até considerável, tem serviço de manufatura, em comparação com as outras cidades da Tanzânia, né, que 80% da população das outras cidades vive em áreas rurais. Outra informação importante aí sobre Dar es Salaam é o terceiro mais rápido crescimento da África e o 9º mais rápido crescimento do mundo. Essa cidade apresentou aí em pouco tempo um crescimento e um desenvolvimento urbano. É uma cidade bonita, litorânea, né? A gente pode perceber que nessa região litorânea o poder aquisitivo, né, das pessoas é maior, né? Temos barcos, temos prédios bem modernos ali.
Vamos para a próxima cidade, vamos falar um pouco de Cape Town, na África do Sul, né? Uma cidade turística importantíssima que é conhecida como Mother City, ou a cidade-mãe. Dentre outros prêmios que essa cidade recebeu, ela foi considerada pelo New York Times, em 2014, como o melhor lugar para ser visitado. Uma empresa de análise gastronômica aí, que elege os melhores lugares para se comer, para se alimentar. Em 2015, Cape Town foi considerada uma das melhores cidades para se comer no planeta. E uma outra instituição que faz um ranking aí dos melhores lugares para se visitar, os melhores destinos turísticos, Cape Town foi eleita em 2017 o segundo destino, o segundo melhor destino para os turistas. Tem uma vida multicultural comparada a Londres, na Inglaterra, para vocês terem uma ideia, né? O desenvolvimento tem tanta, a marca europeia é tão grande, né? A marca dos ingleses ali, que ela tem uma dinâmica muito parecida com a cidade de Londres, que é a capital da Inglaterra, né? Uma cidade extremamente urbanizada. Vamos para mais um quiz aí, o número 5. Quando teve início o processo de urbanização da África? Letra A, foi a partir dos anos 90? Letra B, a partir dos anos 70? Letra C, a partir dos anos 50? Ou letra D, a África é um continente agrícola? Vai lá, pessoal, manda ver, fogo aberto aí. Então vamos lá, no oitavo ano vamos corrigir a nossa quinta atividade, um questionário. O início do processo de urbanização na África, nós verificamos aí que aconteceu a partir dos anos 50, né? Timidamente, mas começou lá em meados do século 20. Vamos agora ficar com as últimas cidades aí do nosso top 8. Vamos dar uma olhada em Kigali, em Ruanda, né? Infelizmente essa cidade é lembrada pelo genocídio que ocorreu em 1994, dos Tutsi, que foram dizimados pelos Hutus, né, que era uma outra tribo, quase 1 milhão de mortos, e hoje é a cidade mais organizada da África, onde tem a urbanização, tem uma organização, limpeza pública, o tráfego, situação do calçamento, semáforos, é a cidade mais organizada da África, que fica em Ruanda, lá onde ocorreu, infelizmente, esse genocídio em 94. A próxima cidade é Kumasi, que fica em Gana, né? Essa cidade tem uma importância histórico-cultural. Ela foi o berço dos Ashanti, de um império gigantesco que existiu na África, né? E tem vilarejos ao redor da cidade que trabalham com artesanato e é uma cidade muito procurada pelo turismo. A gente vê que a urbanização ainda não é tão desenvolvida, né? Não tem a presença de prédios, as edificações são diferenciadas. E a última cidade aí, Libreville, que fica no Gabão, também pela imagem, é uma cidade bonita, bem estruturada, mas em alguns espaços, né? O crescimento aí de Libreville foi muito acelerado e entrou naquela questão que a infraestrutura não está acompanhando o crescimento da população, né? Mas eles estão em busca de construir uma nova cidade também em áreas que são mais carentes. Visto isso, vamos fazer o nosso último exercício aí. Porque, apesar da urbanização mal planejada acarretar problemas sociais e de infraestrutura, ainda assim a população africana busca estes espaços. Agora é com vocês, tempo na tela aí.
E aí, oitavo ano, lembraram por que ainda, apesar do mau planejamento de algumas cidades, aí, dos problemas sociais, esses espaços ainda são procurados? A maior oferta de empregos, porque os empregos lá no campo são escassos, devido ao agrobusiness, e maiores possibilidades de acesso a serviços de saúde e educação. Coloquei no final que não podemos deixar de falar sobre a Nigéria, que é um dos países, junto com a África do Sul, aqui que tem o maior desenvolvimento industrial, econômico, urbano. É a nação mais populosa da África, que tem a maior quantidade de pessoas. É a principal economia do continente, junto com a África do Sul. É uma grande exportadora de petróleo e possui muitas reservas minerais expressivas, que são utilizadas na fabricação dos equipamentos que nós usamos aí, tecnológicos, extraídos lá da mineração, que é a principal atividade econômica do continente. Então hoje nós vimos aí o processo de urbanização na África subsaariana. Essa foi mais uma aula Paraná. Valeu e até a próxima.